Antes de iniciar a prece que abre o nosso encontro de hoje, caso vocês não conheçam, é a casa, a foto. Não conheço a casa, não. A foto da nossa casa, pequenininha, né? Até um lado aí da padaria. Mas hoje, eu tinha pensado em vários formatos de aula, de apresentação, mas não falava ao meu coração. Não falava. Eu fazia uma aula, não. Fazia outra, não. Fazia outra, não. Deixava 2 dias passar, quem sabe começava, fazia outra, também não. Pode chegar. Não, estamos começando. Nem fizemos a prece ainda. E eu sentia que qualquer aula técnica, seja ela qual fosse, ela ficaria muito estéril, muito vazia dentro do encerramento do trabalho. Eu deixei o tempo passar, estava preparando um outro material e me lembrei de algumas mensagens da espiritualidade da casa. E escolhi 3 mensagens da casa. Uma do nosso irmão Pedro Arantes, o ser espiritual. Depois, a do Rafael dos Anjos, que é Aprendi a Duras Penas. E a terceira é o Teodoro Sampaio, Os Jardins da Vida. E é isso que eu vou trazer para vocês na noite de hoje. Mas vamos nos prepararmos com a prece, que é importante para todos nós, não podemos jamais esquecer da prece, porque é ela que nos dá, sim, a certeza de que estamos conectados com a espiritualidade da casa, com o Mestre Jesus, com aqueles que já estão adentrando da espiritualidade para assistir o nosso encontro. Aqueles médiuns videntes que nós temos aqui podem sim já perceber a sala se enchendo para acompanhar o nosso encontro. Mestre de amor e luz, que o teu amor, que a todos nós envolve, permita-nos nesse momento falar-nos sim da tua benevolência, da tua maravilhosa energia que acolhe a cada um que estamos à busca do nosso próprio caminho. Abençoa-nos, Mestre, e que possamos falar em teu nome com toda a dignidade, com todo o respeito, hoje e sempre. Muito bem. Dizem que o computador não estava funcionando nas outras vezes, não é? Aí vamos ver se funciona agora. A data é de hoje também. O que o nosso amigo espiritual traz na sua mensagem? Que o ser espiritual que habita o corpo material, nós, estamos vivendo uma etapa, uma experiência passageira. E nós ansiamos pela libertação e ansiamos pelo aprendizado, mas nós ficamos hesitantes sempre na vida material e com a vida espiritual. Está falando das nossas incertezas, das nossas inseguranças. Ele continua dizendo que os dias vão se passando sem nós nos apercebermos. Que cada dia que vivemos é menos um dia na experiência encarnatória. Não nos damos conta de que estamos a cada dia mais próximos de deixar a experiência da carne. Reclamamos muitas vezes das estrias, da flacidez, da ruga que temem surgir, dos cabelos brancos que necessitamos tingir, sem observar que a cada dia nós fenecemos um pouco mais. Ficamos preocupados com o corpo de carne e nós não nos damos conta que estamos fenecendo, desaparecendo lentamente a cada dia. Mas ele diz que é necessário que este corpo que está murchando por fora esteja crescendo e brilhando por dentro. O evoluir de nós mesmos como espíritos. É necessário que o corpo de carne se perca para que o corpo espiritual possa surgir forte, brilhante e purificado diante das esperanças
e diante das experiências. Ele está nos dizendo carinhosamente que nós devemos sim, nesta etapa já da nossa existência, voltarmos-nos para o corpo espiritual, para que ele se fortaleça enquanto nós estamos envelhecendo, enfraquecendo, necessitando, dentro de pouco tempo, não é, minha amiga, uma bengalinha, ou quem sabe, uma pequena cadeira de rodas, porque as forças já não nos sustentam. Este é o motivo de tantas etapas das experiências, aprender. Todas as experiências, todas as etapas, sejam elas boas ou ruins ou más, é um aprendizado. Não devemos nos apegarmos às coisas externas, mas devemos compreender as coisas espirituais. Também não pensamos que está chegando o momento de partir, porque está chegando, na verdade, o momento de ir. Não devemos ficar pensando que é o momento de partir, porque esse chegar não é tão rápido quanto nós imaginamos e não tão lento quanto nós queremos. Muito jogando com as emoções, com os sentimentos. Apenas aproveitem a ocasião para ensinar. Aproveitem a ocasião para evoluir. Pedro Arantes. Vamos agora para a segunda mensagem do nosso irmão Rafael dos Anjos. Uma história bonita, uma história que fala muito sobre nós mesmos, que fala sobre os nossos sonhos, inclusive quanto à espiritualidade. E ele começa dizendo na sua mensagem dessa forma: eu aprendi a duras penas que a oficina que eu trabalhava não era assim a coisa mais importante do mundo. Nós valorizamos às vezes o nosso trabalho como a coisa mais importante do mundo. Eu aprendi a duras penas que a organização que eu tanto exigia não era assim tão importante quanto eu queria. Ao despertar na espiritualidade, eu descobri que estava no mundo desconhecido. E o que é pior, não era tão belo quanto eu queria. Nós queremos um mundo belo na espiritualidade. Eu sonhara toda a minha vida e falara do paraíso como se ele ali estivesse ao alcance das minhas mãos. Eu acreditava nisto, pois todos os fins de semana eu me dedicava ao culto regular. A parte da manhã, junto com as crianças da evangelização, e à noite, o culto de adultos para a própria educação. Mas eu estava sempre pronto a criticar um irmão que fazia melhor do que eu, ou também perseguir aquele que dizia não ter oportunidades porque não podia pelo seu trabalho, que muito exigia, ou porque teria que estudar, ou coisa parecida. A crítica, mesmo não revelada, a crítica mais no pensamento introspectivo. Enfim, eu nem notara que eu era um crítico permanente. Fazia o meu trabalho com zelo e cuidado, com o mesmo zelo e com as mesmas manias do meu próprio trabalho material. Eu não percebia que eu era um crítico ácido e azedo de mim mesmo, e que o paraíso que eu tanto queria, que eu tanto almejava, não estava diante de mim. Continuando a história, já numa região em que ele começa a descrever, senti os meus pés frios, as lamas constantes, a escuridão, os raios e os trovões que cortavam o céu, assombrando minha alma e mostrando-me diante dos olhos esbugalhados as criaturas nada agradáveis que surgiam diante de um relâmpago e outro. Sabia que eu estava preso em um pesadelo, em um lugar que não era o meu, verdadeiro inferno, sem saber que eu que havia construído, eu era perseguido, eu era vítima de todas as gozações, desde palavras de baixo calão até ironias azedas e críticas ácidas que queimavam a minha alma. Até que um dia, nós sabemos que esse dia chega, em puro desespero eu disse: Senhor, mas cadê o paraíso que eu tanto queria, aquele que eu trabalhei para conseguir? Se eu ia no culto da manhã com a evangelização das crianças e no culto da noite com os adultos para o aperfeiçoamento, por que me oferece os infernos? Continuando a sua lamúria,
por que me oferece pão tão amargo? Eu que procurei te oferecer pão tão doce na obra sacrossanta do teu nome. Pergunta feita com sinceridade e resposta imediata por um ser luminoso que disse: estás aqui porque deseja e porque queres. Sabes bem que tua mente te culpa porque sabes que era um crítico. Mas nós não te colocamos aqui. Ainda o anjo dizendo para ele: podes muito bem estar no paraíso que criaste, ou mesmo em outros lugares, se assim o quiseres. Mas este lugar de dor é a tua mente que constrói. E eu disse: leve-me para qualquer lugar que não seja este, e ensina-me a não produzir tamanha monstruosidade. E ele ofereceu-me uma escada para subir. Olha como é a mente de cada um de nós. Os primeiros degraus foram tão fáceis, rápido, ligeiro, sem estar cansado, correndo porque eu queria sair daquele lugar infernal. E depois, essa escada foi ficando tão íngreme, que parecia me jogar para trás. E eu tinha medo de cair e agarrava-me aos seus beirais e gritava desesperado que eu precisava continuar subindo. E as minhas mãos sangravam, enchiam-se de dor e eu dizia: Senhor, tiraste-me de um inferno para outro? E mais uma vez a voz dizendo: a tua mente, que assim o constrói. Vejam o evoluir do Espírito, que como nós acreditamos que fazer o que fazemos, mas não nos modificando interiormente, nos colocaria em um mundo celeste ou num paraíso. Mas é muito mais do que isso. E o anjo diz para ele: vamos, saia-te daí. E eu saí, para cair num deserto seco de sol escaldante, de areia quente. E eu dizia: não é possível uma coisa dessa? Eu saio de um inferno para o outro? Como é que pode uma coisa dessa? E agora eu já acredito que seja sim a minha mente que está construindo. Por que essas coisas? Mais uma vez o anjo querido de Deus diz: toda a tua existência não aprendeste a conviver com as pessoas, nem se sentar para uma boa conversa, nem se libertar num riso solto, na conversa despreocupada e social, conquistando amigos que pudessem velar por ti. É preciso conquistar amigos, é preciso rir, é preciso conversar, é preciso ter sim a alegria de viver. Por isso a sua mente cai de um inferno ao outro, porque não cultivaste amigos. Apesar do Mestre Jesus ter nos ensinado, que nos chamou de amigos e nos colocou na condição de amigo, escolheste ser inimigo de si próprio. Precisamos ter esse olhar desse irmão Rafael. Mas ele só foi ter esse olhar depois que desencarnou. Continua a sua história. E o anjo diz a ele: sou o amigo que tens, porque estava atrelado a ti como teu amigo de cada dia e o teu protetor. E mesmo assim, saindo de uma região para outra da tua construção da sua mente, não se propõe a um convite sincero de uma conversa amiga comigo. Quantas vezes o nosso amigo espiritual espera que nós conversemos com ele e nós não o fazemos. E ele cai-se de joelho, implora perdão a Deus, a Jesus e a todos os anjos e disse: meu amigo, preciso de ti. É nesse momento que ocorre a transformação. E ele continua dizendo, o nosso irmão: sei que és meu amigo e que eu não sou. Não é amigo do amigo espiritual. Nunca recorreu a ele. Mas ensina-me a amar. Ensine-me a ser o seu amigo. Isso é humildade. Isso é o despertar do Espírito. Então, ele sorriu, e foi o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. E disse: vem, meu amigo, para o meu jardim, para a minha casa, para o meu lugar, e quando estiveres pronto, construirá o teu próprio. Desde então,
estou albergado na casa do meu amigo. Procuro não ser trabalhoso, aprendendo, estudando, fazendo caravanas e vendo o trabalho humano nos acompanhando, aprendendo a ser amigo, aprendendo a ser um espírito social, aprendendo a deixar os primeiros anjos da guarda chegarem até mim, que é o meu semelhante, que é o meu igual. E assim termina o Rafael dos Anjos e nós caímos no nosso irmão Teodoro Porto. O nosso irmão Teodoro Porto vai falar sobre os jardins da vida. Os jardins da vida. Ele vai relacionar a nossa vida como um jardim. E ele diz assim: colhemos a primeira flor no jardim da vida ao nascer. O sorriso de uma mãe, a felicidade de um pai. Mas tantos há no deserto do abandono. Ele vai fazer essa analogia. A segunda, no primeiro andar, correr em direção dos pais amados nos chamando. Mas tantos há sozinhos, sem carinho. A terceira, no primeiro dia da escola, o medo de ficar só num ambiente desconhecido, mas o carinho da professora, acolhendo nos braços, o medo vai embora. Mas tantos há que nunca viram uma escola. A quarta vem da descoberta do amor, o primeiro de cada coração, a aprovação dos pais e dos irmãos, e os amigos então é só felicidade. Mas tantos há que nunca o amor terão, a solidão será a parceira de toda uma existência. Essa é a quarta. A quinta flor do jardim da vida vem de nascer do próprio filho. É como ver-se no dia do nascimento as lágrimas de felicidades, ser pai, ser mãe, com os pais amados, amando a ideia de serem avós. Está difícil ser avô hoje em dia, hein? Os filhos não querem ter filhos. Esse jardim está murchando, está secando, está ficando estéril. Mas tantos há que não multiplicam, são vazios, secos de vida. A quinta, a sexta vem com o casamento do filho. Os pais já partiram, a emoção de ser realizado, mas a tristeza de não se lhes disser que ficaram. Mas tantos há que nada realizam, somente vegetam. A sétima flor chega com o neto. Ah, meu pai, porque sinto que retornaste e o ciclo recomeça, o doce recordar-te. Mas tantos há que não tem por onde começar. Teodoro Porto, um grande poeta, hein? A oitava é triste, mas é vivida, porque o companheiro também partiu. E a solidão é triste, e te lembrar que também voltará. Mas tantos há que nada tem para recordar, nem para dar. A nona é o leve caminhar, a esperança de reencontrar o amor que antes partiu, mas não foi esquecido. Mas tantos há que não tem nenhum amor para reencontrar. E a décima, flor do jardim da vida, é o retorno para casa, a casa verdadeira, aquela da qual saímos, e encontrar tantos amigos, tantos amores, que belo jardim para perfumar. Mas é somente aqui que nós descobrimos essas sementes perdidas que precisam fecundar a terra fértil para transformar-se nos jardins da vida. Teodoro Porto, esse irmão, e aqui terminamos essa breve apresentação, que é mais voltada a pedido da nossa irmã Lilian, que no encontro disse assim: estou percebendo e sentindo que não deve falar só para a casa, só para os encarnados, deve falar também para os desencarnados. Estamos falando dos desencarnados para os encarnados, também para os desencarnados. Mas o mais importante de tudo, quando nós nos encontramos e nos reunimos, é que nós também estamos avançando no processo do aprendizado, no processo de que estamos também a caminho.
estamos já no nosso jardim da vida, na oitava, na nona. Estamos também nas nossas duras penas, nos preparando. Como é que a nossa mente vai criar o nosso mundo quando nós deixarmos o corpo? E estamos também aprendendo que, como seres espirituais encarnados, nós estamos a cada dia nos aproximando do desencarnar, retornar para a pátria espiritual. E essas 3 mensagens, elas fecham o ciclo da nossa existência. Elas nos trazem a certeza da continuidade da vida. Elas nos trazem a compreensão de que sempre teremos um anjo guardião ao nosso lado, mesmo que nós não falemos com ele. Sempre teremos um Francisco Pereira, mesmo que eu não fale com ele, não que eu me lembre. Sempre teremos também os nossos irmãos que estão enfrentando duras penas. E cabe a nós, que já estamos no jardim da vida, ensiná-los a passarem pelas mesmas dificuldades que nós já passamos e que sim, chegarão a um jardim onde poderão retornar para a pátria espiritual, onde haverá perfumes, amigos, seres amados, nos recebendo com alegria e com festa.